Povo de Deus, aqui estamos nós para mais um encontro que favoreça o estudo da Bíblia, sobretudo nesse mês de setembro que a igreja tem dedicado ao livro do Deuteronômio, que está no Antigo Testamento. É o quinto livro da ordem que lá está, como composição dos 5 primeiros livros da Bíblia, compreendido como Pentateuco, em grego Penta 5. E o Pentateuco conclui com o livro do Deuteronômio, que na tradução dos 70 traduz como o Deutero, quer dizer a segunda lei, e na tradução do hebraico quer dizer cópia da lei. Cópia da lei é o que traduz por saindo do hebraico, e na tradução 70 preferiu colocar como segundo livro da lei. E com isso vamos aos pouquinhos aprofundando a importância do livro do Deuteronômio na história do povo de Deus. Que o livro, como eu falei no último encontro, é um livro que fala dos discursos de Moisés. Lembrando que é um livro que levou 4 séculos para ser escrito, contribuições diversas neste livro e influências diversas, né? E de qualquer forma é um livro que tem uma lei a favor da vida. Então o livro do Deuteronômio contém várias leis, na verdade. Então é o livro da lei, como eu falei no início, ou a segunda lei para a tradução grega, ou no hebraico, cópia da lei. E temos as leis sociais. E essas leis sociais em favor dos pobres. Está lá em Deuteronômio 24, verso 19 a 21. As leis desumanizadoras que justificam a opressão e a escravidão, em Deuteronômio 20, de 10 a 14. Leis que centralizam o serviço, né, e o poder do lucro. Está em Deuteronômio 12, de 2 a 7. A lei do Deus violento e castigador está em Deuteronômio 13, de 7 a 12. E para encontrar a palavra de Deus nesse livro, precisamos entender cada lei em seu contexto e sempre nos questionar: essa lei está a favor ou contra a vida, né? Que o livro, uma vez que vem de Deus, é sempre a favor da vida, mas pode ser que leve-se em conta contextos culturais que podem dificultar essa interpretação. Mas se parte de Deus, tem sempre que vir a favor da vida. E assim, cada lei que vamos vendo ou acompanhando dentro da Sagrada Escritura, temos que ver, né, ou fora dela, está a favor ou contra a vida. Lembremos também que dentro do contexto da cultura, são vários deuses que convivem nas diversas nações, em diversas regiões, e lembrando que tinha o Deus, né, o Deus El, que era o Deus Supremo, e são divindades da sociedade de Canaã. Tinha o Deus Elohim, que é o Deus dos pais, Baal, o Deus da chuva e da tempestade, Aserá, o Astarté, Deus da fertilidade, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, fica conhecido como Deus libertador, aquele Deus que tem compaixão, que é a primeira vez, na verdade, que manifesta a compaixão de Deus pelo seu povo, já aí na libertação da escravidão do Egito, quando Deus vê
e tem compaixão, inclina-se e percebe o sofrimento, então ele vai lá chamar Moisés para, com o auxílio de Moisés, fazer essa experiência única que outro Deus jamais fez na sua época, porque o povo escravizado não era só o povo de Abraão, outros povos, outras culturas. Mas como o povo de Abraão tinha como Deus fiel aquele Deus que chamou Abraão para a terra prometida, então eles tiveram essa felicidade de ter esse Deus então libertou das garras do Egito e que passou a pé enxuto pelo o Mar Vermelho, como todos nós já sabemos, né? Então, o Deus libertador, que é o Deus do Êxodo. Mas o livro do Deuteronômio vai contar diversas experiências de tristeza, de decepção e sofrimento que este povo passa justamente por não levar em conta a lei de Deus. Então a lei que Moisés dá ao povo é lei para ajudar o povo a não se tornar escravo, ou não retornar ao caminho da escravidão. Porque é uma tentação muito grande em toda pessoa, em todo grupo, em toda cultura, se distrair, se desaperceber e acabar retornando o mesmo caminho, que é aquilo que muitas vezes dificulta e prejudica as pessoas quando elas acabam saindo de uma experiência de dor e que muitas vezes esquece e volta para a mesma dor, né? Tem pessoas, por exemplo, que sofreu bastante tomando uma cachaça ou outra e a vergonha que passou, o constrangimento, jamais vai querer passar. Mas há aquele ou aquela que tomando a mesma cachaçinha, diz que não vai beber mais e depois daqui a pouco vai beber tudo de novo. Também tem aquelas pessoas que dizem, a partir de hoje eu vou fazer minha caminhada e não vou mais deixar de caminhar. Mas caminha alguns dias, depois relaxa, volta ao sedentarismo e acaba complicando a vida e a saúde. É muito tendencioso, né? Então facilmente a gente se distrai e acaba repetindo experiências. Isso do ponto de vista alimentar, do ponto de vista comportamental, às vezes ele diz, não vou falar mais esse nome na minha vida. Mas quando você bem desespera, está falando ou xingando tal nome, né? Então o povo, de todas as épocas, em todo lugar, vai fazer experiência também. Por isso que, então, Moisés recebe essa inspiração de Deus, então vai organizando as leis, e essas leis justamente para ajudar a regular o convívio e a manter o povo adiante, nem à direita nem à esquerda. Não é nada fácil, mas Moisés vai com esse propósito. E que aí surgem as leis. Essas leis que vão orientar e garantir que não haja distração ou dispersão. O objetivo maior e principal era para que esse povo, uma vez que saiu da escravidão do Egito, passando o que passou e viveu lá, não querer retornar ao mesmo caminho. E para garantia de que esse povo não voltasse mais, então aí é que vem o Deuteronômio, né, que é a cópia da lei ou a segunda lei na tradução dos 70. E justamente são essas leis que vão ajudar a manter o povo fiel dentro do propósito de Deus. E não é nada fácil nem para Moisés, nem para os outros líderes que sucederam, os profetas, profetisas que também fizeram esse mesmo esforço. E por não obedecer essas leis, não levar em conta a lei de Deus, o povo voltou à escravidão. Um dos grandes prejuízos é quando o reino divide-se em reino do norte e reino do sul. Né? O reino do norte, após a morte de Salomão, o reino do norte, capital, o reino de Israel, capital Samaria, e o reino do sul, né? Judá, capital Jerusalém. E então que vão fazer experiências diversas, dolorosas, né? Quando faz experiências de ser governados não só pelo Egito, que o Egito maltrata muito demais,
mas depois ficam sob domínio dos assírios, também maltratam demais, vão ficar no domínio da Babilônia, também maltrata-se demais, depois sob o domínio, né, do imperador sírio, sofre menos, depois do persa, e finalmente chega ao que chegou, e é o que temos hoje. Então aí está a experiência que vai motivando e registrando com cooperações para o livro do Deuteronômio. Por isso que tem esse processo longo de redação, porque vai sendo feito aos poucos, vai revendo, vai redigindo, vai reeditando, porque, afinal de contas, se trata, na verdade, de uma história real, vivida e vivenciada por aqueles e aquelas que tinham Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, como Deus. O Deus de Moisés. Moisés manteve-se fiel e tentou botar o povo na fidelidade. E como também os profetas e profetisas fizeram o mesmo esforço. Daí porque nós vamos compreendendo como é que se dá esse livro do Deuteronômio. Então, como falei no encontro passado, na Bíblia hebraica, Deuteronômio, o livro chama-se Debarim, que quer dizer palavras, porque é assim que Moisés começa o livro, né? Bem claro nessas palavras, na Bíblia hebraica. É assim que Moisés começa, são essas palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Está em Deuteronômio 1, verso 1. Então, de fato, é um livro composto de 3 grandes discursos atribuídos a Moisés e suas últimas palavras àquele povo, enquanto ele governou e orientou e liderou aquele povo, né? E então aí tem o primeiro discurso de Moisés, que é do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 4, verso 43. Está o primeiro discurso de Moisés. O segundo discurso de Moisés está no capítulo 4, 44 a 26, verso 19. É o segundo discurso de Moisés. E o terceiro discurso está do capítulo 28, verso 69, ao capítulo 30, verso 20. E as palavras finais de Moisés, no capítulo 31, de 1 a 34, verso 12. Então, é justamente uma narrativa complexa, mas que todos nós conseguiremos compreender com um pouco mais de dedicação e atenção. Não resta dúvida, né? E lembrando, por exemplo, que mais tarde, no período do exílio e do pós-exílio, esse texto foi trabalhado muitas vezes, né? De tal maneira que depois, cabendo uma introdução nesse livro, que é do capítulo 1 ao 4, a introdução, e uma conclusão, que é o capítulo 29 ao 34. Então, aí está a estrutura do livro do Deuteronômio, que se você de fato quer fazer bom proveito dele, se deve seguir esse projeto, compreender o livro como um livro de 3 discursos de Moisés, discursos estes que são leis beneficiando o bem deste povo. E, por exemplo, uma maneira do povo não sofrer tanto por outros reis e faraós que experimentaram no exílio, a lei lá diz, no capítulo 17, verso 18 do Deuteronômio, né? E que aquele que subir ao trono para governar o povo, ele deve ser uma pessoa conhecida do povo, não pode ser um estranho, tem que ser uma pessoa próxima, não deve de modo nenhum querer aumentar o número de cavalos, porque naquela época de cavalo era ter instrumento de guerra, não ter várias mulheres, não aumentar o ouro e a prata. Era uma garantia de que não subiria
ou não estaria no meio deles um rei ganancioso ou um rei que voltado para o poder e para o domínio. Essa era uma lei muito básica para que, se um dia o povo quisesse ter um rei como os outros povos tinham, precisaria obedecer esta lei. Não é? É daí também aquela experiência que o rei Salomão faz no seu sonho, quando no seu sonho ele faz um pedido a Deus. E o seu pedido é que ele queria governar bem o povo, que não queria explorar o povo, queria ser praticamente um homem de praticasse a justiça e o direito, que agradou a Deus. Então é nesse sentido que se estrutura o livro do Deuteronômio, ok? 3 discursos. Então você pode ler o primeiro discurso de Moisés, pode ler o segundo e pode ler o terceiro. É bom seguir etapas para que não se disperse na sua leitura, no seu estudo. Tem que ter foco, objetivo e ter um programa. Então esse é o programa de estudo do livro do Deuteronômio. Seguir esses 3 discursos com a introdução e a conclusão. E aí depois a gente vai depois partir para o contexto, mas primeiro precisa ler, né? Então essa é a experiência, tá bom? Então aquele abraço, até lá, até o próximo encontro, importante para nós, mês da Bíblia, mês de setembro, São Jerônimo, padroeiro da Sagrada Escritura, né? E o tradutor da Bíblia hebraica e grega para o latim, porque na Igreja do Ocidente, a língua oficial era o latim. Então era no latim, então traduzia para o latim. Hoje cada país traduz para a sua própria língua. Aquele abraço, até a próxima, bom estudo e bom trabalho.